Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. E hoje esse vídeo é para cumprir uma promessa que eu fiz no final da nossa playlist de estatística básica no Python. Sem trocadilhos, né? A estatística básica é a base para você continuar diversas áreas de estudo da análise de dados com Python, fazendo inclusive a ponte, como nós fizemos no último vídeo, para o aprendizado de máquina. Nesse vídeo, o que a gente fez como cumprimento daquela promessa? Os 12 vídeos em que estudamos desde o iníciozinho ali do que é a estatística descritiva, das medidas tradicionais de posição, como média, moda, mediana, a análise da distribuição dos dados, análise gráfica, tudo isso que a gente fez lá de uma forma em que sempre eu busquei ensinar um pouco do conceito, ensinar formas detalhadas, passo a passo, manual de você realizar os cálculos e depois a forma simplificada para que você não simplesmente saia reproduzindo. Você realmente aprenda, entenda o que está acontecendo e na hora de você usar algo simples, você saiba que por trás daquela simplicidade existe uma série de conceitos, uma série de lógicas ali, de fundamentos que vão te dar realmente análise de dados consistentes e que vão ajudar no processo de tomada de decisão. Esse vídeo de hoje, a pegada é diferente. Eu vou pegar um único exemplo, um exemplo aí para quem gosta de automóveis. Eu peguei um dataset bem legal que tem uma série de informações sobre modelos de veículo coletados ao longo de um determinado tempo, em que a gente vai tirar ali daqueles dados, extrair uma série de insights para uma tomada de decisão, e essa lógica você vai poder adaptar para outros cenários, outros domínios de negócio, mas pensando agora o seguinte, uma vez que eu tenho um dataset um pouco mais complexo do que o que a gente tinha naqueles exemplos mais básicos, a gente vai fazer o processo de análise inicial, exploração dos dados, visualização e tomada de insights, né, de decisões a partir da avaliação de correlações, a partir das análises estatísticas preditivas, para você fazer com o uso de bibliotecas de aprendizado de máquina, um processo de regressão linear. Tudo isso a gente vai sempre buscar, para cada uma das etapas que eu tratava nos vídeos anteriores, buscar a função ou a forma mais fácil, mais simples de você implementar. Então, ao invés de ir para cada um passo, detalhando aquilo que já foi feito na playlist anterior, que não é necessário, já que a gente já estudou lá atrás. Se vocês não estudaram, valem a pena. São 12 vídeos, vídeos ali que tem uma pegada curta e objetiva, detalhada quando é necessário, mas sempre com o objetivo de te ensinar um conceito e como aplicar aquele conceito na prática. Agora a gente vai ver essa forma simplificada para você perceber o poder que o Python tem para esse tipo de análise. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, mas antes de passar para o vídeo eu vou deixar um último recado, uma nova promessa, né? Esse vídeo já é o cumprimento de uma promessa, mas as nossas promessas aqui do Python DS não são promessas de campanha, são promessas que realmente a gente cumpre no tempo mais curto possível. É, eu tenho a ideia do seguinte, como a gente teve uma repercussão legal do tema estatística básica, e esse tema é conexão, né, como eu já falei, para análise de dados e para aprendizado de máquina, se a gente pegar o primeiro vídeo, que ele já está chegando ali por volta de 700 visualizações, que é pouco para canais de piada, como eu sempre brinco aqui, mas que para a gente aqui, que é um canal de realmente compartilhamento de conhecimento, é uma marca legal dentro do histórico aqui dos nossos vídeos. Mas se a gente conseguir chegar numa meta de esse vídeo inicial da playlist de estatística básica chegar a 1000 visualizações, que não é algo fora do comum, a gente falta aí um pouco mais de 300 visualizações. A nossa promessa é criar uma nova playlist para que a gente faça ponte, ao invés, saia do mundo apenas da estatística e entremos agora um pouquinho mais para o mundo do aprendizado, olha aí, até travou a língua, do aprendizado de máquina. Vou fazer uma série de vídeos em que eu vou
falar um pouquinho, aprofundar do que eu falei no vídeo 12, em que eu fazia a conexão do que era o aprendizado de máquina. Vou detalhar um pouco mais, detalhar as possibilidades, as aplicações, as limitações, os cuidados que temos que ter. E aí vou pegar alguns algoritmos e vou criando um vídeo para cada algoritmo, em que eu explico o que é o KNN, para que ele serve, em que situações você pode utilizar, como você usa o KNN como classificador, como você usa o KNN como regressor. E aí vou fazer essa mesma coisa para diversos outros algoritmos, árvores de decisão, caminhos, algoritmos de regressão, de classificação, de clusterização, e aí vou pegar alguns dos algoritmos mais utilizados no mercado, mais utilizados também na academia, nessa área de aprendizado de máquina, e vou fazer vídeos específicos para a gente estudar. A única coisa que eu vou pedir aqui, até para a gente saber a priorização do que faz, porque o tempo sempre é limitado, o meu, assim como o de vocês. Então, se a gente realmente tiver essa repercussão do vídeo inicial, que eu vou deixar o card aqui agora, e vou deixar também na descrição do vídeo. Se você não assistiu, assista para a gente chegar mais rápido nessa meta. Se você já assistiu, compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo, repercutam o que a gente está gerando aqui e possamos realmente em breve fazer essa geração desse nosso novo conteúdo, dessa nossa nova playlist aí de aprendizado de máquina. Então, eu espero que gostem da ideia e, independente dessa ideia, aproveitem bem o conteúdo de hoje, porque com certeza, com pequenas adaptações, você vai conseguir utilizar os nossos conceitos da playlist de estatística básica num ambiente real dentro da sua organização, de uma forma bem simplificada, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Então, vamos lá, parar de conversa e para o nosso estudo de hoje. Então, pessoal, já estamos aqui com o nosso notebook aberto. Como em todos os demais vídeos do canal, eu vou deixar o link desse notebook. E aí é bem interessante que vocês busquem acompanhar logo de cara, já com o notebook aberto, para vocês irem reproduzindo, mesmo que você não queira já executar todos os códigos, mas vai acompanhando o que eu vou fazendo, o que eu vou explicando no notebook. Depois pega ele, faz uma cópia para você, entra no Google Colab ou em alguma outra ferramenta e entra no modo de edição e vai reproduzindo, executando, entende o que está sendo feito ali, faz algumas alterações para que realmente fique mais dinâmico e você consiga compreender, reproduzir e adaptar para outros cenários, certo? Então, antes de a gente passar para a parte de código, o que esse exemplo vai fazer hoje, ele vai ser focado aqui nessa divisão que a gente tem aqui do lado, né, que é a análise preliminar dos dados. Antes disso, é claro, a gente vai fazer a preparação do ambiente. Eu vou falar um pouquinho sobre o que tem a ver essa preparação, que a gente já sai ali dos exemplos mais básicos, que a maioria dos dados estão no notebook, para a gente criar um ambiente de trabalho em que você conecte com o local onde você vai trabalhar. Principalmente o que a gente vai ensinar aqui funciona bem legal para o Google Colab, mas você adaptaria para outras plataformas que você fosse utilizar. Depois, entrando para a parte da análise, eu dividi, como vocês estão vendo ali, em 3 grandes blocos. Em análise preliminar dos dados, a análise da relação entre as variáveis, para a gente poder interpretar um pouco sobre relações entre elas. Depois a gente fazer o modelo de predição, que é o modelo de regressão linear. Ao longo, é claro, dessas 3 sessões, a gente vai quebrando aí as análises, os estudos, e aí no final eu deixo uma série de referências complementares aqui, de livros adicionais, das próprias playlists aqui do nosso canal para que você estude, de outras bibliotecas para que realmente haja uma compreensão e uma capacidade boa aí de aproveitamento desse conteúdo. Vindo aqui para a parte da análise inicial, como o título está dizendo aí, esse exemplo é a análise de consumo de combustível em veículos. Para isso, a gente está utilizando um dataset, um conjunto de dados chamado MPG, que ele é um conjunto de dados que ele é nativo do R. Ele, na verdade, é feito a partir de uma pesquisa, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas com dados reais de veículos dos Estados Unidos. Mas ele é hoje implementado dentro do R através desse pacote aqui que é o ggplot2, que
Eu acredito que talvez a biblioteca mais utilizada dentro do R para realizar análise gráfica, né? Então, o que que eu fiz? Eu adaptei, né, esse conjunto de dados para um CSV, que eu deixei aqui o link, que vocês podem fazer o download aí, tá no meu GitHub aqui, mas é uma cópia literal do que está lá nessa biblioteca MPG, apenas adaptada para o formato CSV, para que você consiga trabalhar com qualquer linguagem de programação que trabalhe com o CSV, já que a gente não faz a carga aqui direto pelo pacote do R, né? Então, aqui, o que que esse conjunto de dados contém? Antes da gente passar para a parte técnica, né? Ele tem algumas variáveis, são poucas variáveis, mas são variáveis bem interessantes, né? Ele, como eu coloquei, ele é de uma pesquisa real lá dos Estados Unidos, ó, que abrange esse período aqui, de 99 até 2008, 38 modelos de carros de diversas marcas. E aí o que você vai ter no conjunto de dados, que aí quando a gente rodar vocês vão perceber ali, são essas colunas ou esses atributos aqui, e esses atributos têm esse significado ali, né? O nome do fabricante, o modelo do carro, o display, né? O display é a capacidade do motor, o tamanho da cilindrada, né? Que aquele motor tem, o ano de fabricação, o número de cilindros, e aqui é uma coisa que, até pela nossa análise, ou pelo nosso conhecimento mais basicão aí de carros, né, no Brasil, a gente às vezes fala muito mais aqui do tamanho do display e pode confundir o display com as cilindradas. Aqui é o número de cilindros e aqui é o tamanho da cilindrada do motor em litros, né? Então, tipo de transmissão, se é automático ou manual, é, e aí tipo aqui de tração, né, se é dianteiro, traseiro, se é 4x4, e por aí vai, como vocês estão vendo aqui, vai ficar o notebook para que vocês olhem, entendam, interpretem o que está no conjunto de dados. Isso aqui eu estou mostrando, e aí alguém pode falar, pô, Jânio, isso aqui é bobagem, vamos lá para o código, vamos lá para a análise. Mas aqui é um exemplo com carro, mas todo exemplo que você vai fazer, a primeira dica de adaptação é tentar entender, assim, o óbvio, que é o que significa aquele conjunto de dados, mas a partir da análise desse conjunto de dados, como a gente está falando de estatística, tem muitos pressupostos em muitas das fórmulas que a gente aprende para trabalhar com a estatística. Um muito básico, que é a questão tanto da regressão linear, que vamos estudar hoje, como das correlações, você tem ali alguns pressupostos, por exemplo, da independência ou da dependência de variáveis, ou seja, se uma variável ela já é gerada em função de outra, talvez essa variável tenha que ter um tratamento específico na hora de você fazer análise. Você pode identificar uma correlação, mas que a correlação não faça tanto sentido. Então, é bom entender a área de domínio que está sendo estudada. E aí, se você não entende, é legal que quando for fazer uma pesquisa ou um trabalho prático desse na organização, você traga especialista do tema para discutir com você previamente, e aí você faz os modelos e depois volta com os especialistas para ir fazendo a validação, para não usar apenas validações puramente técnicas, de cálculos matemáticos que eventualmente podem não condizer com a realidade. Então, a ideia não é substituir a decisão baseada em dados, mas você juntar a decisão baseada em dados com o conhecimento da área de negócio na qual você está aplicando a estatística. Então, isso aqui é bem interessante, por isso eu deixei algumas informações aqui sobre o nosso conjunto de dados. Então, vamos agora para a parte mais de implementação mesmo. A preparação de ambiente, o que a gente já faz aqui sempre nos nossos vídeos, carregar o conjunto de pacotes. Quando eu estou trabalhando com notebooks, eu gosto sempre de fazer isso aqui, criar uma seção separada de preparação do ambiente, porque pode ser que dê problema em alguma parte do código, eu queira resetar, reiniciar alguma coisa, eu volto aqui nessas etapas mais separadas de carga de dados ou de preparação de ambiente. Na preparação aqui a gente vai trazer as bibliotecas Pandas, NumPy e Seaborn, mais a biblioteca Matplotlib. Essas bibliotecas, as duas primeiras vão ajudar a carregar dados e fazer cálculos, e as duas últimas vão nos ajudar a fazer a análise gráfica. E isso está distribuído lá na nossa playlist de estatística básica, nas etapas em que a gente foi fazendo os cálculos matemáticos ali, os cálculos das medidas estatísticas. A gente vai trabalhar com essas bibliotecas aqui para a gente simplificar esses cálculos usando sempre funções prontas. E aqui, essa parte aqui a gente já viu lá também na parte de visualização de dados, mas agora vamos fazer incorporada a nossa análise. Essa outra parte aqui
que é a preparação do Google Drive. A gente está trabalhando aqui, né, no Google Colab, então eu posso fazer carga dos meus dados diretamente do Google Drive. Eu deixei no meu Google Drive aqui, ó, dentro da minha pasta Python, tem uma pasta chamada carros, caso carros consumo, e por enquanto ela está vazia aqui, ela tem aqui a versão CSV, vazia que eu digo de análise, né? Mas ela já tem aqui a versão CSV do nosso dataset de carros, que é essa mesmo que você pode carregar por aqui. Você pode carregar e simular, criar no seu Google Drive, ou pode carregar direto pelo seu GitHub, ou pelo nosso GitHub. Aqui eu criei uma pasta target, né, ou seja, o alvo ali para colocar o resultado de nossas análises. Eu já tenho aqui alguns arquivos que são do momento em que eu criei o notebook, fiz os testes aqui, mas a gente vai desconsiderá-los por enquanto. O que a gente vai trabalhar é com essa pasta aqui, que na pasta raiz target está vazio, e aí a gente vai usar isso aqui para salvar nossos conteúdos. Então, para fazer isso, para utilizar o Google Drive, a gente utiliza essas linhas de comando aqui. A primeira para fazer a conexão com o Google Drive e a segunda para a gente apontar o diretório de trabalho que eu estou apontando aqui para aquele que eu acabei de exibir, caso carros consumam. Então vamos rodar essa primeira etapa. No Google Colab, quando você cria sessões aqui, ele permite que você faça execuções em lote. Eu posso executar a sessão inteira. Isso aqui eu não lembro se eu cheguei a apresentar em algum dos vídeos, mas é algo bem simples. Você vai criando suas células de forma natural, e aí o que você faz eu quero que preparação de ambiente se transforme em uma sessão, eu trago aqui e coloco um sinalzinho de jogo da velha antes dela. Eu posso passar isso posteriormente para vocês com mais detalhes, mas basicamente, se eu joguei o jogo da velha, se eu trouxe o jogo da velha para cá, tudo que está abaixo se transforma numa sessão. Ele espera até a próxima sessão, ou seja, o próximo texto em que eu tenha novamente jogo da velha, que foi o que eu fiz aqui. Aí esse aqui passa a ser uma nova sessão. E tudo que tiver abaixo segue a mesma lógica. Dentro eu posso criar subseções, como isso aqui, ó. Eu tenho aqui a 1.1. Como ela se transforma numa subseção da 1? Eu simplesmente venho aqui e trago, ó, dois sinais de jogo da velha. Isso tem que ser um campo texto, não pode ser um campo código, né? Tem que ser um campo texto. E aí trouxe dois sinais de jogo da velha, vira uma subseção. E aí ele vai brincando com isso aqui. Isso vem do uso de Markdown, né? Que é uma forma de tratamento de texto aqui dentro do Jupyter Notebook. Mas tirando essa parte aqui que é mais de organização do ambiente, e ela serve para fazer, por exemplo, isso que eu vou fazer agora, que é ó, a sessão preparação tá aqui resumida, eu posso rodar tudo aqui. O que ele vai fazer? Ele vem rodar aqui linha a linha. Eu não vou rodar o notebook todo, que tem outra forma de fazer, para que a gente realmente acompanhe o que está sendo feito. Quando chego aqui no Google Colab, o que ele vai fazer aqui? Ó, ele cria um link, eu clico no link, ele vai pedir a conta do Google na qual eu quero trabalhar, eu dou todas as autorizações aqui, copio o código, e aí eu volto para o meu Google Colab, jogo o código copiado para cá e pressiono Enter. Com isso aqui ele faz a conexão com o meu Google Drive. Terminou a conexão, ele me diz aqui que já está montado, significa que está tudo funcionando corretamente. Aqui ele vem e faz a minha conexão aqui usando a biblioteca OS para o diretório de trabalho que eu já apresentei para vocês. Com isso aqui eu estou pronto para carregar meus dados. Então aqui eu vou carregar, eu deixei no nosso notebook duas opções, é claro que não precisamos reproduzir ambas, a gente reproduz apenas uma delas. Para reproduzir essa, a sessão anterior tem que ter sido executada, porque o que ele vai agora é procurar o nosso arquivo de dados dentro dessa pasta carros consumo. Vou rodar a partir daqui, então ele carregou o nosso dataset e agora eu vou exibir o iniciozinho do dataset para que a gente confira que tem realmente esse conteúdo que está explicado aqui embaixo textualmente. Então tá aqui, ó, o nosso conteúdo ali, né, o fabricante, o modelo do carro, o tamanho da cilindrada, ano de fabricação, quantidade de cilindros, tipo de transmissão, se a tração, né, frontal ou traseira,
Deixa eu lembrar aqui o que é o CIT, né? Milhas por galão na cidade. Esses são aqui os dados que são interessantes para a gente estudar, né? Esse aqui é milhas por galão na cidade e milhas por galão na highway, ou seja, na estrada. O FL ali é o tipo de combustível, né? Que seria o fuel. E o classe aqui, a categoria de carro, né? Se é um compacto ou algum outro tipo de carro. Então a gente tem esses dados aqui. Essa primeira parte a gente ainda não entrou no que a gente vem estudando da estatística, mas é o basicão realmente para você interpretar o conjunto de dados, é você trazer, uma vez que você carregou com a biblioteca Pandas, que tem essa funçãozinha aqui, read CSV, que lê um arquivo CSV. Ele tem uma outra função chamada read Excel, que você pode carregar também dados do Excel. O importante, se você for trabalhar, por exemplo, Jane, eu não tenho CSV, minha empresa aqui eu estou já com o dado prontinho em Excel. Você pode converter para o CSV e fazer o tratamento, ou você pode carregar direto com Excel, mas se for Excel, ele precisa estar organizado como uma tabela, igual isso aqui. Ou seja, a primeira linha do teu Excel deve ser o nome de cada uma das colunas e no conteúdo das linhas abaixo você precisa ter realmente dados ali organizadinhos que façam referência às colunas. Você tendo uma planilha do Excel dessa forma, ele funciona da mesma forma aqui, você só substituiria aqui a função read CSV por uma função read Excel. Eu posso deixar aí o link da documentação do Pandas que ensina mais detalhes e tem também a nossa playlist que vai ensinar muito mais sobre como fazer carga de dados, tratamento, limpeza com Pandas. Eu vou deixar o card aqui na descrição do vídeo, e o card aqui no vídeo, claro, e o link na descrição. Então, carregamos os nossos dados, agora a gente vai começar a brincar aqui com a simplificação. Nos primeiros vídeos da nossa playlist, eu ensinei diversas formas de cálculo de média, de mediana, cálculo dos quartis, e fui ensinando a fazer isso na mão. Quando você carrega dados no Pandas, de forma bem simples, você tem aqui a variável que você criou, que no nosso caso é uma variável chamada carros, que carregou o nosso dataset ali, ou seja, a nossa tabela, o nosso conjunto de dados com as informações dos carros, e eu posso simplesmente chamar isso aqui, ó, carros.describe, que ele já vai calcular as principais medidas estatísticas de um tipo de análise que a gente chama de resumo estatístico do conjunto de dados. Então, quando a gente roda aqui, vejam o que ele fez. Ele pega todas as variáveis ali do nosso conjunto que tem dados numéricos. Vejam que ele já fez uma primeira interpretação aqui, ó. Alguns dos dados aqui ele ignorou, ele foi pegando aqui o que tinha dado numérico e fez a descrição estatística. Então ele traz aqui para a gente essas medidas que estão do lado, a contagem, ou seja, o tamanho do nosso conjunto de dados, a média, então ele já de cara calculou a média de cada um desses conjuntos ou desses atributos, o desvio padrão de cada um desses atributos, o valor mínimo, o valor máximo. Então você tem diversas informações aqui bem relevantes para uma análise estatística. Você quer saber de cara qual é o consumo médio na cidade, você já vem aqui direto e já tem isso descrito aqui nessa medida. Qual o consumo médio na highway? É esse aqui o valor. Então você já tem as informações. Eu quero ver qual o desvio padrão para ver se é alto ou pequeno do consumo na cidade. Então você já tem ele prontinho aqui. Você consegue ver o carro que tem o menor consumo ele vai para 9, o que tem o maior consumo ele vai para 35. Então, de cara, com um cálculo bem simples, que a gente viu ao longo aí de 3, 4 vídeos na nossa playlist, você já traz isso aqui com o Describe. E alguém pode me perguntar, Jane, por que você não foi direto para o Describe? Porque a ideia não é a gente ser reprodutor, copiador de código, né? É que a gente realmente entenda o que significa cada uma dessas medidas. A gente tem aqui, por exemplo, também o min, o 25%, 75%, 50%, 75% e max. Essas são medidas estatísticas que nós aprendemos lá na nossa playlist sobre o gráfico boxplot e sobre o cálculo de quartis. Então, os quartis, eles vão te dizer assim, em que posição se encontra cada quarto do conjunto de dados. E isso é o que você tem, ó. Quando você chega a 25%, você tem aqui a medida ali que é representada pelo quartil,
que tem 25% de todo o conjunto de dados está abaixo desse valor. 50%, que aqui seria a mediana dos nossos dados, estão até este valor. E aí você vai descendo, você vai tendo os demais dados do quartil. Se tem dúvida sobre o quartil, eu deixei uma aula específica sobre isso. Mas então vocês estão percebendo que mais uma das nossas aulas você consegue aqui de forma bem simples resumir nesse cálculo aqui do Describe, que é a descrição estatística dos dados. Uma outra função que é menos conhecida do que o Describe, mas que também é embarcada quando você está calculando, fazendo o tratamento de dados, utilizando o Pandas, é o Info. O Info ele vai dar informações, algumas estatísticas, algumas técnicas, mas que também ajudam na compreensão do conjunto de dados que você está analisando. Então vamos lá, eu joguei o Info aqui, ele pega para todos os conjuntos de dados, ele vai mostrar aqui se você tem valores nulos ou não nulos. No nosso caso aqui é um dataset bem redondinho, né? A gente não tem valores nulos para tratar. Mas se você tivesse aqui alguma das colunas, Jânio, eu tenho ali carros que eu não sei qual a cilindrada. E se a cilindrada é uma informação útil, com isso aqui você já conseguiria entender se você tem ou não aquela informação ausente aqui no seu conjunto de dados. Então ele dá essa visão bem resumida e te ajuda a você fazer essa interpretação aqui e de repente até perceber se você vai precisar ou não fazer algum tratamento. Uma outra coisa, voltando aqui para a parte de cima do Describe, e vejam como em duas funçõezinhas a gente já tem tanta coisa para discutir. Esses valores aqui de mínimo e de máximo, a gente estudou uma medida chamada amplitude absoluta dos dados, que é você ver a diferença entre o valor mínimo e o valor máximo. Isso a gente aprendeu solto ali, mas é interessante para você conseguir interpretar. Se você está analisando, por exemplo, dois carros comparando um com o outro, se isso aqui fosse produtividade de empregados, como a gente utilizou lá na playlist, você comparar se você tem uma amplitude muito grande entre outra. Ou quando é o caso, eu quero analisar o conjunto de dados grande, eu estou analisando, por exemplo, o consumo, de repente pode ser relevante você saber que a diferença entre o menor e o maior é muito grande, e aí você pode ter que dar algum tratamento adicional a partir dessa informação. Então isso aqui não é apenas para você ver os dados isolados, mas para você fazer algum juízo de valor. Imagine, eu já peguei alguns casos práticos, que você tem aqui dados que começam, por exemplo, de 0 ou começam de 1, mas você aqui do outro lado tem lá 100 mil, 200 mil. Será que você vai conseguir fazer cálculos com uma qualidade matemática, uma qualidade estatística adequada, comparando valores tão dispersos? Aí você vai passar para analisar graficamente e tentar entender se aquela dispersão dos dados ali pode indicar, por exemplo, presença de outliers, presença de anomalias, ou realmente uma dispersão muito grande dos dados que precisa que você faça algum tratamento como normalização de dados, que é uma técnica muito utilizada na estatística e no aprendizado de máquina. Então, descendo aqui, vamos agora analisar um pouquinho mais o detalhe, exatamente o início aqui com a amplitude, que eu acabei de mencionar. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a amplitude do consumo de combustível na highway, ou seja, na estrada. E aí ele vai mostrar aqui, né, que a amplitude é de 32 milhas por galão. E aí quando você olha aqui, pô, a amplitude é desse tamanho, mas eu tenho carros que gastam apenas 9, pode ter realmente um problema aqui de eu juntar tudo. Então é legal de repente fazer separado e junto para a gente entender como funciona. Uma coisa que a gente pode descer um pouco mais, e aí também de forma simplificada, porque estamos utilizando o Pandas, é você fazer agrupamentos. Então eu vou fazer aqui, ó, criar um consumo médio por marca, para a gente conseguir entender se essa amplitude ela varia ou não, e o consumo, se ela tem alguma variação ou não, de acordo com a marca de carro. Então eu vou criar aqui um cara chamado Semin, que ele vai dar o resultado disso aqui, ó. Eu vou pegar o consumo de carros, o consumo, desculpe, na estrada, agrupado pelas marcas do carro, de cada um dos carros. Então esse group by, ele funciona se você estiver trabalhando com um conjunto de dados carregado pelo Pandas. E aí eu digo simplesmente aqui, ó, group by carros, ou seja, o meu dataset carros, manufacturing. Ou seja, ele vai pegar e fazer um agrupamento do meu conjunto de dados pela marca dos carros. E aqui na frente eu posso trazer uma função de agregação estatística, uma função, um cálculo estatístico que vai servir para fazer essa agregação,
esse agrupamento. Então eu vou dizer aqui que eu quero o cálculo da média. Então ele vai trazer a média de consumo na highway agrupado por carros. E aí eu vou exibir aqui esse resultado. Ó, vamos ver. Então ele trouxe aqui de forma bem simples aqui, né, com apenas uma linha de cálculo, ele pegou todo o nosso conjunto de dados e trouxe aqui, ó. A Audi tem um consumo médio de 26, a Chevrolet tem um consumo médio de 21, e aí foi fazendo isso para cada um dos nossos conjuntos de dados. Então, isso já consegue te ajudar, ainda com análise descritiva, com cálculos básicos, você interpretar como é o comportamento. Imagine aqui qualquer área de domínio, gente. A gente está falando de carro, primeiro porque o conjunto de dados é interessante para a gente estudar e em segundo que é uma área que muita gente gosta, né? Que é a análise de carros, né? Mas vamos, imagina que você estava analisando setores da tua empresa e que ao invés de a média de consumo de combustível, você está analisando, por exemplo, os custos daquele setor. Então, com isso aqui, se você troca aqui no teu conjunto de dados, você tem o custo de produção ou qualquer custo, custo variável, custo fixo de uma organização, dividido por setores ou dividido por filiais. Você traria aqui a coluninha em que você tem o custo, no agrupamento você traria aqui a tua filial, o teu setor, e aqui colocaria a medida que você quer. Aí a soma de custos, se for a soma, você simplesmente vem aqui e troca por sum. Se for o consumo médio, você troca por min. Se for a mediana, você troca por median. E aí, Jânio, você está falando alguns dados soltos aqui. A gente tem uma playlist só de ensino dessas funções aqui que você pode fazer o agrupamento simplificado de dados. Eu vou deixar também na descrição do vídeo e vou deixar um card aqui para, se você quiser dar uma pausa nesse vídeo e entender mais medidas que você pode fazer, você pode acessar agora o card que eu vou deixar para esse vídeo. Mas se não, continua aqui, depois volta, rever essa parte e vai lá complementar com esse outro estudo. Mas basicamente aqui ele fez um agrupamento utilizando a média. Não vai fazer muito sentido, mas eu vou até fazer esse exemplo, por exemplo, com a soma. Então eu vou jogar aqui, ó, e aí ele trouxe aqui, ó, a soma do consumo de combustível de cada um dos veículos. Vejam que de forma bem simples, a lógica inicial está pronta, o resto que você precisa fazer é só vir aqui e trocar a medida. Mas vamos continuar com a nossa média, porque para esse caso aqui ela pode ser mais interessante. Então eu tenho, Jânio, mas aqui talvez fique ruim. Imagine que eu possa ter aqui muitas marcas e eu não consigo interpretar aqui. Você tem algumas formas de você trabalhar. A primeira coisa é essa de baixo aqui, ó. Tchan, tchan, deixa eu ver se aqui já vai funcionar direitinho. Pronto. Eu criei uma coluna, uma linha adicional que eu vou pegar esse semin aqui e vou organizar pela ordem de consumo, porque aí facilita você já ver qual o maior, qual o pior e depois olhar os dados que estão no meio. Vamos rodar aqui. Então ele mostra aqui, ó, o maior consumo é da Honda e o menor consumo ou melhor, o contrário, né? Que aqui são milhas por galão. Então, quem faz a maior quantidade de milhas com um único galão é a Honda, quem faz a menor quantidade é a Land Rover, né? De cara eu já estranhei, pô, como é que a Land Rover é a mais eficiente aqui, se normalmente os carros têm motores que são gastadores, né? São beberrões aí. Mas de qualquer modo, por isso que seria interessante, imagina que esse problema de interpretação que eu fiz, eu tomasse como verdadeiro e seguisse até o final, né? Se você conhece alguma coisa, eu não sou especialista em carro, mas se você conhece alguma coisa da área de domínio, você vai criticar o que você está fazendo de forma mais assertiva. Mas vamos aqui. Então, nós temos essa situação que já é uma forma que ajuda a você organizar a sua análise. E continuando, aí a gente vai lá para aquela parte da nossa playlist que até se transformou num mini curso, né? Que é a visualização de dados com o Python. Aqui eu estou utilizando, né, aquelas bibliotecas que eu carreguei lá em cima, especialmente a biblioteca Matplotlib para fazer realmente a geração do gráfico e a biblioteca SNS ou Seaborn para fazer a organização visual do gráfico ficar mais bonitinho. Então aqui eu vou fazer um gráfico bem simples, que é pegar o nosso semin e trazer aqui para dentro um gráfico que vai mostrar essas milhas por galão para cada um dos dados. Depois eu falo um pouquinho do código aqui para a gente interpretar o que está acontecendo.
De vez em quando eu dou uma olhadinha aqui só para ver se tá saindo tudo direitinho aí, para que vocês acompanhem bem o nosso conteúdo, né? Então, ó, joguei aqui e vejam aqui, ó, ele já pegou ali o nosso dado organizadinho daquela forma. Eu vou até fazer aqui, antes de a gente ver esse gráfico, que é até uma técnica interessante. Tem um livro, eu tenho esse livro aqui na mão, Jânio, fácil. Tenho. Eu vou mostrar aqui esse livro para vocês. Desculpem o improviso, mas como é um aulão mesmo aí para a gente ver na prática o estudo, eu não estou muito hoje preocupado com o tempo que a gente vai gastar. Se precisar, se eu tiver que parar aqui em algum momento, eu vou dar pausa e depois continuo para que a gente tenha a maior qualidade possível desse conteúdo. Eu vou excluir aqui, excluir não, inativar essa parte aqui da organização para vocês verem um gráfico. E esse gráfico ele vai estar descumprindo uma das regrinhas básicas que esse livro aqui, que é storytelling com dados. Não estou ganhando nada para fazer propaganda, estou falando que o livro é muito bom mesmo. É um livro da Collie Nussbaumer Knaflic. O nome dela é difícil de falar, mas tá aqui a moça que ela fez uma série de trabalhos de análise de dados com dados para o Google, e hoje ela é uma das especialistas nessa área e tem esse livro que é excelente para você fazer a geração de visualizações para que você de fato consiga contar histórias com os dados e contar histórias verdadeiras, que é o que se propõe, né? Então vejam uma coisa aqui, ó, eu rodei novamente daquela forma que veio desorganizada e vou gerar o nosso gráfico. Quando você olha o gráfico, olha como ele está aqui. Ele é um gráfico que, ok, dá para você ver aqui, essa barrinha aqui, deixa eu dar uma olhada se vocês estão vendo meu mouse. Essa barrinha aqui, ela realmente mostra aqui uma informação interessante, dá para ver que ela é maior que as outras. Talvez essa seja maior, mas, por exemplo, como é que eu comparo essa com essa ou essa com essa? Fica difícil. Isso aqui é uma das falhas, né, muito comuns quando você gera gráfico. Você está mais preocupado com a técnica de gerar. Uma das coisas que você tem que pensar é como o dado te ajuda a contar uma história. Por isso que vem ali o storytelling. E uma das coisas mais básicas é, se eu estou fazendo comparação, é melhor que eu exiba isso de forma ordenada. Então vamos fazer isso aqui, ó. Joguei ali o sort, voltei, né, que é o sort values, e aí eu falo se eu quero ele ascendente ou descendente. O in place aqui é para dizer que ele vai pegar a minha própria variável semin e vai organizar aqui dentro dela. Ops, fiz uma bobagem aqui. Então ele vai dizer aqui que eu vou organizar dentro da semin, vou reutilizá-la, não vou fazer a criação de uma nova variável. Eu poderia fazer o sort sem gerar alteração no meu dado original. Esse é um cuidado que você tem que ver. Se você quer alterar direto no dado original, deixa o in place como true. Se você não quer, se você quer criar uma nova variável, uma cópia daquela variável, deixa ele como false e aí passa a variável que você quer. Por exemplo, poderia dizer aqui, ó, semin sorted recebe isso aqui, e aí eu trocaria aqui, ou eu apagaria, porque o padrão dessa função aqui é false. Mas no nosso caso aqui eu vou deixar direto como está. Então rodei, e agora o nosso gráfico, ele vai sair disso aqui, que é uma confusão, que não está contando história nenhuma, ou até conta uma história, mas uma história escrita por linhas tortas, né? Vamos agora fazer uma história bonitinha. Então, agora sim a gente consegue ver de cara, olhando o gráfico, até melhor do que isso aqui, né? Porque imagina, ó, alguém olha num relatório isso aqui, tem que ler. É claro que em relatório você vai ler, mas na hora que você sai disso aqui para isso aqui, você de cara já vê milhas por galão. Então, e média por marca, a gente percebe que quem tem a menor média de milhas por galão é a Land Rover e a melhor ou a maior média é a Honda. Então, com uma análise exploratória muito simples e com um ou outro cuidado, você consegue já gerar informações que vão te ajudar numa capacidade preditiva. Imagina aqui que você está fazendo uma análise de carros aqui, por exemplo, para você fazer investimento, para você comprar frota, para você fazer qualquer coisa para uma situação produtiva. E essa é uma informação muito importante. De cara você já conseguiria ver, se você tiver uma outra avaliação, por exemplo, do custo dessas marcas, você poderia ver
quem tem o maior custo ou o menor custo versus a melhor entrega de capacidade de consumo. E aí com isso você faz um equilíbrio e conseguiria fazer uma decisão ali sobre o que você investir. Olhando aqui como eu prometi então, voltando para o que está sendo feito no gráfico. Primeira coisa, eu estou usando o PLT basicamente para organizar o gráfico. O gráfico está sendo criado de uma outra forma, que é o que eu vou explicar aqui. Essa primeira parte eu consigo configurar o tamanho do meu gráfico. Por exemplo, se você está fazendo uma análise que vai ser direto no notebook, é um time técnico ali que está analisando, talvez isso não tenha muito problema. Mas imagina que você está gerando esses gráficos para, por exemplo, salvar o conteúdo e utilizar esse conteúdo num PowerPoint, numa apresentação aí para os gestores daquela área. Então você pode organizar aqui, aumentar, diminuir. Eu vou fazer algumas brincadeiras, depois a gente volta para o 10.6. Mudando aqui, ó, eu consigo alterar. Vou fazer uma bobagem aqui gigante, deixar um gráfico feio pra caramba, mas a gente consegue brincar aqui de diversas formas com ele. E aí a ideia é que você realmente interprete o teu conteúdo e chegue numa dimensão ali que seja adequada para a visualização que você quer proporcionar. Quando você tem muito conteúdo aqui, tem um outro gráfico, que é aquele gráfico de colunas, né, que é bem similar a esse, mas só virado eixo. Às vezes ele é ruim para você ler quando você tem aqui muitas categorias, muitas classes e principalmente quando os nomes são grandes. Esse aqui normalmente ajuda a você ter uma visualização mais fluida, melhor. Então aqui você consegue trabalhar, além de virar o eixo, de mudar o tipo de gráfico, com o dimensionamento. A geração do gráfico por si só, a gente está utilizando isso aqui, ó, que é chamando o próprio Semin, que é esse cara aqui, que como eu gerei ele a partir de um data frame do Pandas, ele continua com a estrutura de data frame, então eu consigo utilizar aqui os métodos embutidos do Pandas. Ao invés de eu gerar um gráfico do zero, eu estou simplesmente chamando plot, que é o método que gera gráficos para dataset do Pandas. Aqui dentro eu digo o tipo de gráfico que eu quero, que é uma barra horizontal, e o título do gráfico, e aí ele gera para mim aquela visualização. Joguei aqui o grid para a gente organizar aqui, para facilitar a comparação, mas se eu não quiser, eu simplesmente desabilito, eu não teria essa linha aqui. Como eu já joguei com o grid, pode ser que ele guarde alguma coisa na memória, mas o normal seria, se você não tem o grid, ele apaga aquelas linhas ali e gera com fundo branco, como está aqui. Dependendo, é uma apresentação que tem poucos dados, pode ser que isso aqui fique mais bonito. É uma apresentação que você precisa de uma análise um pouco mais detalhada e tem muitos dados, então o grid ajuda você a ter essa comparação, né? Porque você vai ver aqui as linhas de corte, eu quero ver todos os carros que consomem, que conseguem fazer mais de 20 milhas, então você já sabe que esses todos aqui, todo esse grupo aqui você nem analisa, você analisa aqui para baixo. Então tem diversas coisas que você pode fazer. Uma outra coisa aqui é salvar o resultado da tua análise. Eu fiz aquela preparação lá em cima que eu falei que estava trabalhando com o nosso diretório caso carros consumo e que iria salvar os resultados lá. Então aqui ó, eu vou dizer qual o nome do arquivo de cada um dos meus gráficos para que a minha análise fique pronta lá e outra pessoa sem precisar entrar no notebook possa consumir. Passo aqui o caminho onde vai ser salvo, que é aquela pasta target que eu mostrei no início de vídeo que estava vazia, e o nome. E aqui eu uso essa referência aqui para utilizar o PLT Save Fig, que salva o nosso gráfico como uma figura. E aí a gente pode voltar lá agora no target e vamos ver que o nosso gráfico já está gerado aqui, ó. Então tá o nosso gráfico aqui bonitinho. Eu posso, a partir daqui, por exemplo, consumir esses dados para gerar uma apresentação em PowerPoint, para gerar um relatório, para gerar o que eu quiser, e você consegue configurar ali no Save Fig diversas funcionalidades, inclusive sobre a qualidade da imagem que vai ser gerada. Seguindo aqui a nossa análise, agora a gente vai ver a mediana, porque como eu falei, né, nos vídeos lá, quando eu estava falando de medidas de posição, pode ser que a média não represente muito bem o resultado dos meus dados. Isso acontece, por exemplo, se eu tiver outlier, se eu tiver valores muito extremos para baixo ou para cima, pode ser que a média seja influenciada e de repente isso aqui não represente a realidade. Então a gente pode fazer a mesma lógica que eu ensinei ali em cima, né, ó,
Agora o CMED vai ser o agrupamento que a gente explicou lá em cima, é exatamente o mesmo. Eu passo aqui qual a coluna, qual atributo eu quero agrupar, chamo o método groupBy, digo aqui qual é o tipo de agrupamento que eu quero fazer, que no caso aqui vai ser o agrupamento por marcas, e depois eu jogo aqui a medida, que no nosso caso é mediana. Eu vou fazer para esse aqui já direto a nossa versão organizada, né, ali, então classificada ali em ordem. Então vamos fazer aqui, ó. Joguei aqui a mediana dos meus dados e aqui novamente, ó, eu tenho a repetição ali, né, da Honda como a melhor e do Land Rover como o pior. Lembrando que o que a gente está falando aqui é a quantidade de galões de milhas por galão. Agora a gente gera o gráfico, que o gráfico é bem similar ao anterior. E aqui já todo organizadinho. A gente tem aqui os nossos dados. Não mudou muita coisa aqui, mas se eu tivesse outliers, se eu tivesse, principalmente assim, além de outliers, que os valores fossem muito extremos, isso aqui poderia mudar significativamente. A gente percebe, olhando aqui, aí você pode pôr um gráfico do lado do outro aqui, ó. Vejam que ele já salvou automaticamente lá no meu Google Drive. De repente, numa visualização no PowerPoint ou no próprio Python ali, você conseguiria colocar um do lado do outro e verificar se houve mudanças. Em ordem de grandeza, a gente não tem muita mudança aqui, mas a gente vê, por exemplo, ó, esse pedaço aqui dos gráficos, ó, se eu pegar isso aqui, ó, ele já tem sim alguma mudança. Você vai perceber que quando eu pego a mediana, quase todos estão ali iguais, ó. Tá vendo? E de repente essa informação aqui é importante. Então, gerar mais de uma medida estatística, ela pode fazer com que a tua tomada de decisão seja alterada. Às vezes pode ser o contrário. De repente eu preciso da média que ela é mais sensível. A forma de gerar o gráfico foi a mesma de cima, então não vou explicar tudo, somente o que mudou aqui. E o que mudou foi definição ali da cor e definição do alfa. A cor, é óbvio aqui, eu estou usando o orange, e o alfa, na verdade, ele fala sobre a transparência da cor. Então, quanto maior for o alfa, mais clarinha vai ficar a cor. Se eu apagar esse alfa aqui, vamos ver aqui, ó, vamos comentar esse pedaço e comentar esse pedaço para que ele não faça efeito e jogar aqui, ó. Então, imagine que o que eu estou fazendo aqui é ignorando o alfa. Eu vou rodar novamente o gráfico. Vejam, ele fica uma coisa mais taxada. Eu posso ir alterando o alfa também aqui e ele vai alterando ali a minha cor. Vou botar um alfa pequenininho aqui, ó, 0.1. Vejam que ele ficou praticamente invisível. Na verdade, eu até falei errado, é o contrário, né? Quanto menor for o alfa, mais transparente a cor vai ficar, né? Quanto maior o alfa, mais taxado a cor fica. Até chegar ali próximo do laranja tradicional, que seria sem nenhum alfa. Então isso aqui é legal também quando você está trabalhando com gráfico, você quer uma visualização mais limpa, mais enxuta, né? Mais bonitinha até para uma apresentação em PowerPoint, você pode brincar com as cores aqui para que você comunique melhor o teu dado. Esse outro aqui de baixo, aqui, ó, o SNS, que é o de Spine, ele também está ajudando apenas a deixar o gráfico mais bonito. Ó. Eu vou desabilitar para que vocês vejam o que ele está fazendo. Ó. Desabilitei, ó, ele traz a caixinha tradicional que os gráficos estatísticos têm. Mas às vezes para você apresentar num PowerPoint, para você apresentar até num relatório no notebook, pode ser que ele fique mais legal sem você ter aqui os elementos adicionais. Isso também é técnica que discute ali naquele livro, quando você usar isso, quando você não utilizar. Ó. Reabilitei o Spine, ele apaga as nossas caixas aqui e deixa uma visualização um pouco melhor. Ela fica talvez mais limpa, com menos saturação de dados na tela desse jeito, mas para uma análise comparativa, o grid ele ajuda bastante aqui, porque ele vai jogar, como eu falei para vocês, ali os números que a gente estava vendo na outra situação. Vejam até uma coisa aqui com o grid, ó, do que eu falei da diferença daqui para cá. Ó, com o grid, eu tenho aqui algumas coisas que estão muito próximas ou até abaixo, muito próximas não, bem acima, algumas muito próximas e outras abaixo do 25, que quando eu jogo aqui, ó, elas vão ficar todas acima do 25 e mais ou menos na mesma dimensão. Então isso te ajuda também a fazer a análise. Então diferencia bem o público que vai analisar, a situação, e aí de repente até ter versões diferentes do gráfico pode te ajudar a comunicar melhor, a contar uma história mais bem contada com os dados.
Agora a gente vai gerar um outro gráfico aqui que vai pegar todas as marcas e visualizar ali o consumo de combustível. E aí esse gráfico que a gente está fazendo aqui é o gráfico do histograma, né? Que ele vai mostrar aqui a dispersão pelas faixas de consumo. A gente percebe o que ele está dizendo aqui, ó, que eu tenho mais ou menos uma concentração aqui das marcas por aqui, né? Que é entre o 30 e por aqui, que é mais ou menos aqui nessa faixa aqui entre 15 e 20, né? E só alguns que estão ali no topo, ou seja, eu tenho provavelmente outliers aqui no meu conjunto de dados. Para eu confirmar isso, vai para um vídeo que eu ensinei a vocês a analisarem, um gráfico chamado Boxplot, que é esse próximo que a gente tem aqui. O Boxplot, o que é que ele faz? Ele pega aquelas informações que a gente tinha lá em cima no Describe, ó, deixa eu voltar aqui para o Describe. Pronto. Ele vai pegar essas informações aqui e ele vai, a partir desses dados, ele gera uma análise visual muito tradicional na estatística, que é aquele diagrama de caixa ou box plot que a gente está vendo. Então ele vai pegar, identificar onde é que está a metade dos dados, identificar se eu tenho valores extremos ou anomalias, que é o que a gente chama aqui, esses pontinhos que estão fora, né? Então ele consegue demonstrar o seguinte, ó, eu tenho uma concentração aqui maior dos dados na parte de baixo, ou seja, se eu traçasse uma reta aqui, ele estaria um pouquinho aqui perto do 25, a nossa mediana do consumo, uma concentração aqui, mas eu tenho alguns valores aqui para cima, e valores inclusive fora da curva. Isso aqui, de cara, você olhando o boxplot, ele vai te dar essas informações e vai te ajudar a ver, eu tenho valores extremos aqui, de repente identificar quem são esses valores, o porquê desses valores, pode te ajudar, por exemplo, quem está no extremo eu nem uso na minha análise, porque se eu quero veículos que tenham um consumo menor, então eu vou buscar quem está realmente aqui para baixo, e aí você tem isso aqui junto com isso, mais essa análise visual e mais os nomes aqui, já uma decisão melhor de investimento ali nas marcas de veículo que você quer. Seguindo, a gente tá aqui finalizando, agora vamos entrar para o final do primeiro bloco, né? Os próximos blocos, apesar deles trazerem informações bem interessantes, eles são às vezes até menor do que esses que a gente já viu, ó. Eu vou pegar agora, fazer o detalhamento de uma das marcas, né? Como a gente viu, olhando tudo isso aqui até agora, a gente percebeu que a Honda realmente tem o melhor consumo, e bem disparado em relação aos demais. Então, por isso, você pode chegar aqui, eu quero ver então o melhor cenário. Você poderia fazer o contrário também, eu quero ver a Land Rover, que é a pior. Por que que ela é a pior? Então, você pode fazer um detalhamento, que é o que a gente vai fazer. A gente pegou o nosso dataset original, que tem todos os carros, e vamos fazer um filtro. Vejam como é simples. Eu basicamente, vou criar aqui uma variável chamada Honda, vou chamar aqui carros e vou dizer que eu quero o seguinte, eu quero do meu conjunto de dados carro, todos aqueles cuja marca seja igual a Honda. E aí vamos ver aqui embaixo o detalhamento dela, ó. Então aqui eu tenho só a Honda, eu tenho as informações básicas aqui, eu poderia fazer um describe aqui, por exemplo, agora eu quero ver aquela função describe apenas da Honda. E aqui você já vai ter, eu tenho aqui, por exemplo, ó, o consumo mínimo é 29, o consumo máximo é 36. Então você tem aqui já uma amplitude bem diferente do que você tinha lá naquela outro cenário, ó. Se você quiser ver um do lado do outro aqui, você pode trazer de volta aqui carros, describe, né, e agora comparar. Ó, com os dois caras, deixa eu diminuir o zoom aqui um pouquinho, mas na hora aí você pode aumentar, né, para você visualizar, mas ó, eu tenho aqui para o highway o menor consumo, ou seja, a menor eficiência aqui são de 29 milhas com um galão, enquanto para o conjunto de dados completo é de 12. O maior é 36 e aqui o maior é 44. Vejam que apesar de Honda ser o melhor ali na média, ela não é necessariamente o que tem a maior performance individualmente, né? Então isso aqui poderia fazer, não, deixa eu voltar lá e reanalisar. Onde é que tem esse cara aqui do 44? Se o conjunto de dados é pequeno, ou mesmo que seja grande, você pode fazer alguns filtros para tentar entender o que isso aqui aconteceu. Na cidade, ó, você pode fazer novamente aqui
A menor eficiência dos carros da Honda é de 21, a melhor é de 28. Vamos ver aqui o caso geral, ó. Menor 9 e a melhor 35, né? Então, novamente, a Honda não é a melhor individualmente, mas é a melhor na média e na mediana. Então, são informações aqui, por exemplo, se de cara eu tivesse visto isso aqui, fosse procurar o melhor, pode ser que não fosse a melhor decisão. Por isso que é interessante, importante vocês viram que a gente não entrou em nada de predição, a gente está em estatística descritiva, em análise exploratória de dados, e de cara a gente já tem alguns insights bem interessantes para você comparar. Volto mais uma vez, adapta isso aqui para a tua realidade. É a análise de custo de um setor, é a análise de produtividade de um equipamento, é a produtividade da equipe, qualquer que seja o cenário, adaptando esse raciocínio aqui, você conseguiria fazer esse tipo de comparação. Então agora eu já tenho o meu dataset Honda, vamos seguir então com ele. Eu vou aqui fazer a gravação desse dataset dentro ali do meu target. Vejam aqui, né, como dizem os mágicos, nada nessa mão, nada nessa outra. Vou aqui agora pegar a minha variável Honda e gravá-la em um dataset separado com o nome Honda CSV. Então vamos aqui, aí a gente atualiza. Vamos lá, Jânio, não rodou? Output. Tchan, tchan, tchan. Eu tenho que dentro de target ter esse cara. Vamos sair, entrar de novo aqui, ver se ele atualiza. Pronto, tá aqui o cara. Então, eu já tenho aqui o meu dataset gravado, eu posso a partir dele fazer novas análises. E vejam uma coisa aqui, gente, que é bem importante. O dataset, apesar de ser um dataset com dados reais, a gente não está fazendo nenhum juízo de valor das marcas, a gente vê que é um dataset pequenininho aqui, então não dá para a gente dizer, o vídeo está falando que uma marca é melhor que a outra. Ó. Voltem lá no começo e olhem ali na informação. A gente só tem 234 registros, por mais que seja um período grande, é um dataset de brinquedo mesmo para a gente analisar a lógica de funcionamento. Agora, essa mesma lógica, tanto faz ser um dataset pequeno como esse outro, ou um dataset gigantesco de milhares ou milhões de linhas que você vai conseguir reproduzir essa mesma lógica de análise. Então, agora eu tenho meu dataset gravado, vou agora continuar a minha análise. Vou pegar aqui qual é a média do consumo específico da Honda. Então, ele traz aqui para a gente, ó, a média é esse aqui, qual o desvio padrão desse consumo, ele é isso aqui. E lembrem-se, aqui eu estou voltando para aquelas medidas manuais que a gente aprendeu na playlist de estatística básica, que são muito importantes. Mas parte delas aqui você já tem no Describe, certo? Por exemplo, média, desvio padrão, a mediana que está aqui no meio, tudo você já tem ele pronto aqui. Mas você pode fazer em alguma etapa análises individuais. Por exemplo, uma coisa interessante aqui, ó, a amplitude da Honda é 7. Vejam lá qual era a amplitude que a gente tinha do conjunto completo. É sempre interessante você fazer essas análises aqui. Em algum local aqui em cima, quando eu comecei a fazer a visualização, a gente viu lá a amplitude do conjunto completo. Veja aqui, 32. Então, no conjunto, você tem uma dispersão ali do resultado muito grande. No caso dessa marca específica, para esse conjunto de dados, você já tem uma dispersão pequena. Então, isso aqui já é uma informação. Se eu quero realmente ter um controle ali numa situação de uso de um veículo ou de uma marca de veículo para uma frota empresarial, a amplitude ela vai ser importante, porque você vai ver ali os veículos que consomem menos e ainda mais aqueles que têm mais ou menos ali uma regularidade do consumo, porque se você tem uma amplitude muito grande, você não consegue garantir que aqueles valores de média ou mesmo de mediana são dados reais para o seu conjunto de dados. Aqui o describe, que eu já rodei lá em cima, não vou repeti-lo. Outra coisa, né, o desvio padrão, tem uma aula específica explicando o desvio padrão, que também é importante, né, você analisar. Se eu tenho ali um consumo que está legal, mas eu tenho um desvio padrão muito grande, eu posso ter situações em que, ok, na minha média é melhor, mas o desvio é muito grande, então eu vou ter muitos carros que podem estar fazendo bem melhor do que o que é a média ou bem pior, né? Então isso aqui é perigoso também, é uma análise complementar que você precisa fazer. E aqui vamos fazer especificamente para a Honda aqui a geração do boxplot dela, para a gente ver se no caso dela ela tem um comportamento diferente do conjunto de dados completo.
Vejam que agora aqui, ó, eu não tenho os outliers, ou seja, eu não tenho valores assim que ficam para fora, ou muito para cima ou muito para baixo, mas eu tenho uma concentração aqui dos valores que estão, e isso representa um pouquinho aquela questão da amplitude, né? Eu tenho a maior parte dos meus dados aqui, ó, nesse pedacinho aqui. Quando eu tenho esses, que a gente chama de bigodes, né? O apelidinho que dá os whiskers, né? Que são os bigodes aqui do nosso box plot, significa que eu ainda tenho dados aqui, ó. Eu tenho dados chegando até aqui próximo de 29 e dados chegando até próximo de 36. Mas a maior parte do meu conjunto de dados está aqui dentro. Então, isso aqui é a interpretação do nosso box plot e a minha mediana é aqui. Vejam que eu tenho a mediana num local aqui, mas eu tenho poucas observações dentro. Por isso que o gráfico ficou assim, a mediana coincide com a parte inferior da caixa principal do nosso box plot. Esse é o significado. Novamente, todos esses gráficos a gente vai gerando sempre aqui o figure, né, no PNG, e aqui a gente vai construindo uma história que pode ser contada aqui depois em uma apresentação de PowerPoint ou pela leitura do nosso relatório aqui. Então, finalizou essa parte. Eu já entendi ali o conjunto de dados grande. Agora eu entendi uma marca específica. E para você refazer essa análise completa para qualquer uma das marcas, imagina que eu não estou querendo ver o melhor consumo. Imagine que eu estou querendo ver o desempenho de uma marca específica. É só você alterar aqui de Honda para o outro conjunto de dados que você vai conseguir fazer a análise de forma muito adequada. Então agora na próxima sessão a gente vai fazer a análise da relação entre as variáveis do conjunto de dados. Então, pessoal, com isso a gente termina essa primeira sessão. Como eu expliquei nela, apesar de nas próximas sessões a gente vai fazer uma análise de relação entre as variáveis e buscar a criação de um modelo preditivo, e essa primeira é uma análise mais preliminar, ela na prática, ela consome mais tempo da gente e é interessante para que o que a gente faz logo na frente, que às vezes é a agonia, né, a ansiedade que muita gente tem quando aprende esse tipo de coisa, é tentar logo fazer relações, tentar logo fazer predições, mas essa análise exploratória, se ela for bem feita, com certeza você vai ter depois uma análise para inferência, uma análise para predição muito mais bem feita, com uma qualidade muito melhor, né? Então, para a gente finalizar essa parte, eu vou deixar aqui para vocês uma sugestão de exercícios. Deixa eu aumentar aqui o zoom para facilitar a leitura aí de vocês. Mas de qualquer modo, é claro, o notebook fica aí para que vocês façam um estudo. Deixa eu só conferir aqui se está vendo direitinho do lado. Sim. Então, basicamente, o que eu estou sugerindo aqui como exercício? É algo similar ao que a gente fez aí para a Honda, eu vou pedir que vocês façam para a marca Jeep. Então, você tem ali dentro do nosso conjunto de dados essa marca, então eu vou sugerir que crie um novo subconjunto de dados para o consumo da marca Jeep. Depois que você está com esse subconjunto, aí você pode brincar com todas as análises que você quiser. E aí, para isso, eu estou pedindo que você faça, a partir desse subconjunto, que vai ter apenas o filtro ali da marca Jeep, calcular o consumo médio na cidade para essa marca, a amplitude desse consumo médio e o desvio padrão dele. Então, você vai ter ali três medidas estatísticas que a gente viu bastante aí no vídeo de hoje na playlist. E aí, com essas medidas, eu quero que você avalie se elas indicam que a maioria dos modelos dessa marca, ou seja, os carros que fazem parte do subconjunto que você criou, eles têm consumo similar entre si ou tem grande diferença entre eles? O que que essas medidas estatísticas te ajudam a observar, né, dessa marca aqui com esse subconjunto e com o cálculo das medidas estatísticas? Além disso, eu vou pedir que vocês gerem o gráfico de boxplot, similar a esse gráfico que a gente fez, então pode copiar o código, pode tentar fazer alguma adaptação. E aí, gerado o boxplot para esse conjunto de dados, avalie a distribuição dele. Os dados, de acordo com o que você visualizar aqui, compare com esse boxplot, compare com esse outro boxplot, que é o do total das marcas, e verifique se ele indica que há similaridade ou diferença em relação
ao conjunto completo, que é aquele primeiro gráfico, ou ao conjunto de dados específico da marca Honda. Então, com isso aí, você vai conseguir avançar um pouquinho nessas análises. Eu não vou colocar as respostas do código, fica a dica aí para que vocês comentem, coloquem nos comentários. Não necessariamente o código de vocês, mas comentem algo sobre como foi a experiência, se foi fácil fazer isso aqui, se você identificou diferença nessas perguntas aqui, avaliar se as medidas indicam que os modelos da marca Jeep são similares entre si ou não. Comenta no nosso texto aí se qual foi a análise que você chegou, a avaliação que você chegou a partir da criação desses cálculos. Da mesma forma, depois de criar o box plot, coloca nos comentários aonde você chegou com isso aqui, com a comparação, com a marca Honda, é similar ou diferente? A comparação com a marca, com o conjunto das marcas, é similar ou diferente? Pode colocar motivo, justificativa. Se tiver dúvida na realização dos exercícios, pode pausar o vídeo, volta, olha um pouquinho o que está feito, dá uma olhadinha como eu fiz a resposta de coisas similares nas outras sessões, e aí depois que concluir faz esses comentários. Se quiser também pode seguir para a próxima etapa e aí depois voltar e fazer os exercícios separadamente, mas fica aí como dica de estudo complementar para reforçar nessa pegada. E o vídeo de propósito, realmente eu não estou, como eu já falei, preocupado com o tempo, a gente já deve estar chegando aqui em cerca de 1 hora de vídeo, ainda tem um pouco mais para a gente ver agora na próxima etapa, que é a análise de relação entre variáveis no conjunto de dados. A gente viu o cálculo de correlação, várias formas diferentes de calcular. Novamente, como nós estamos trabalhando com um conjunto de dados que já está carregado com pandas, isso é muito simples, é só chamar esse método, que é o método core, que ele vai trazer para você o que a gente chama de matriz de correlação. Ele vai pegar todas as variáveis numéricas do teu conjunto de dados e ele vai gerar uma tabelinha que nessa tabela, ou nessa matriz, como o próprio nome já diz aqui, ele vai mostrar a correlação entre as variáveis do seu conjunto de dados. Então vamos ver aqui como ele gera esse dado. Pronto, está aqui. Eu vou deixar também aqui no topo da tela para vocês visualizarem. Vejam o que foi que ele fez. Ó. Ele colocou aqui na horizontal todas as variáveis numéricas e da mesma forma na vertical. E agora o que, que ele vai fazendo? Ele vai comparando. Ó. Eu vou pegando aqui, ó, display com display. Então é claro que a correlação de uma variável com ela mesma vai ser 100% ou 1 travado aqui, né? E aí ele vai ter sempre aqui, agora o display com o ano, qual é a correlação? Aí vai estar aqui. Display com a quantidade de cilindros, está aqui. Display com o consumo médio na cidade, display com o consumo médio na estrada. Então essa é a leitura que você faz. E aí o que ele vai fazendo é jogando aqui a mesma coisa, ano para ano vai dar 1. Então sempre eu vou ter aqui na diagonal principal um monte de uns aqui, tá vendo? Mas à medida que eu vou descendo, eu vou comparando ano com cilindrada, cilindrada com display, cilindrada com consumo na cidade, cilindrada ou cilindros, quantidade de cilindros, né, com consumo na estrada. E a gente tem isso para todas as variáveis. Para que isso serve? Né? Primeiro, a correlação a gente já estudou na playlist, que ela tenta mostrar o seguinte: à medida que os valores de uma variável que está sendo comparado na correlação sobe, o que acontece com os valores da outra variável com a qual ela está sendo comparada. Então, se essas variáveis elas sobem em conjunto, a gente chama que temos uma correlação positiva. Então, à medida que um valor cresce, o outro valor cresce. Vou pegar um dado que não é esse aqui, mas que o pessoal usa muito nos exemplos para explicar. Por exemplo, quando você analisa questão de massa corporal, a questão de peso, dados do nosso organismo, você tem normalmente uma análise que se faz para verificar. À medida que a altura de uma pessoa cresce, o peso dela cresce também em conjunto. Se isso é verdade, a gente diz que tem uma correlação positiva.
Se fosse o contrário, por exemplo, à medida que a altura cresce, o preço, o preço, o peso reduzisse, você teria uma correlação negativa. Eu tenho um vídeo bem interessante que a gente fala, inclusive, sobre quando essa correlação é positiva, quando é negativa, quando ela não existe, que é nula, que é normalmente quando o valor é zero, ou quando o valor é muito próximo de zero, a gente até diz que pode ter uma correlação, mas uma correlação muito fraca. Né? O zero realmente seria o ponto em nulo, que é basicamente aleatório. Pode ser que o valor de uma variável cresça, a outra uma hora desce, outra hora sobe. Então, na hora que se faz o cálculo, você chega ali num valor zero e diz que não existe correlação entre essas duas variáveis. Mas quando o valor é diferente de zero, se for positivo, vai ter uma relação, uma correlação positiva e vice-versa. Se é negativo, uma relação negativa. Esses valores da correlação, eles sempre vão estar contidos entre -1 e 1, ou seja, não tem como ter mais de 1, porque seria uma correlação perfeita. Quando ela é o 1 positivo, a correlação positiva perfeita. Quando ele é -1, exatamente cravado, é uma correlação negativa perfeita. Isso aí já foi explicado bem detalhado no vídeo sobre esse tema. Quando a gente faz isso aqui, é interessante você trabalhar com matrizes, porque você pode ver o seguinte: ah, Jane, eu estava fazendo aquela análise exploratória até agora, já entendi mais ou menos ali quais marcas se diferenciam em relação a outra, aprofundei um pouquinho com o exercício que foi proposto, e agora eu quero ver o seguinte: independente da marca, olhando para dentro dos atributos que a gente está analisando no nosso conjunto de dados, vamos tentar identificar se há correlações, para em cima dessas correlações a gente analisar se é viável ou não criar modelos para tentar predizer o consumo dos nossos carros. Aí a gente entra numa outra área da estatística. Mas vamos ver aqui. Então, como eu disse que a correlação, à medida que ele sai de zero, existe a correlação, quanto mais próximo de 1, melhor vai ser a qualidade ou a força dessa correlação. Então, numa análise dessa, a gente vai procurar, tirando esses casos aqui que é ela com ela mesma, que aí não faz sentido eu fazer nenhuma análise de display com display, mas eu posso ver, por exemplo, o display tem alguém que está próximo de 1, aí eu descendo eu enxergo aqui, ó, esse está 0,9, então ele tem uma correlação positiva, uma correlação forte. Quando eu desço aqui, quando eu desço mais aqui, ó, com o consumo, eu tenho aqui -0,79. Lembrem-se que mesmo sendo menos, não quer dizer que é ruim, não. Tem correlação. A única diferença é que a correlação é negativa. Isso significa que à medida que uma variável sobe, a outra variável aumenta. E existe uma correlação desse valor do aumento de uma variável em relação à outra. Com o highway é a mesma coisa, ou seja, com o consumo nas estradas também tem uma correlação aqui. Então a gente já consegue enxergar de cara só olhando isso aqui. É, Aí tem algumas observações que eu deixei aqui no texto, que é bom que vocês leiam em detalhe, mas em resumo, cuidado. Cuidado, muito cuidado, porque correlação não significa causalidade. Não significa que porque existe uma correlação entre dois dados, um está causando o outro, porque você tem situações em que pode esse número ser explicado pelo acaso, ou seja, eu posso estar comparando dados que não tem nada a ver um com o outro. Eu deixei no vídeo lá sobre correlação, inclusive um link para um site chamado Spurious Correlations, que fala sobre correlações espúrias. E eu deixo uma dica aqui, procurem também no YouTube aí um vídeo chamado Sugar Correlation, que vocês vão ver uma musiquinha bem engraçada, engraçada para quem é nerd, né? Mas é uma música bem engraçada sobre o que significa a correlação negativa. Mas só pegando, pensando um exemplo desse site de Spurious Correlations, eles fazem, por exemplo, uma correlação entre filmes em que o ator Nicolas Cage aparece e pessoas que morrem afogadas em piscinas. Ou seja, quando você olha o gráfico é perfeitinho, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então é um cuidado que a gente tem que ter. E aí reforça a necessidade de você analisar isso com um especialista do domínio. Então você deveria estar analisando um caso de carro, tem que ter alguém ali da área que entende de carros tecnicamente para poder verificar se faz sentido a comparação entre as variáveis. Se você está fazendo análise de custos, é preciso que você tenha do lado ali ser um contador especialista em custos, um administrador financeiro para junto com você tomar a decisão se faz sentido aquela correlação entre as variáveis. Às vezes os números vão ajudar o especialista
a ter uma análise que ele sozinho não iria ver, e ao mesmo tempo o especialista vai ajudar os números a serem melhor interpretados. Então é um jogo aí, uma casadinha muito boa. E aí, alguns exemplos. Se eu olho aqui display, ou seja, o tamanho do motor, né, em cilindrada com a quantidade de cilindros, é muito alta a correlação. Mas será que faz sentido? Porque normalmente aqui os carros com a maior quantidade de cilindros têm também uma quantidade maior uma quantidade maior, um tamanho maior de motor. Então pode ser variáveis que não fazem muito sentido. Da mesma forma, se eu pegar aqui ó, o City, né, que é o consumo na cidade, e eu comparar ele com Highway, ele vai dar um valor muito similar, tá vendo? Muito similar não, muito próximo de 1 também. Mas é uma outra correlação que pode não fazer sentido, porque essas variáveis têm um grau de dependência muito grande, porque ambas estão falando de consumo. A diferença é um elemento ali que é uma hora você está na cidade, outra hora você está na highway, que é aquela a questão, por exemplo, principalmente em carros manuais, você está freando, trocando de marcha, você está usando ali a embreagem o tempo todo quando você está na cidade, enquanto que quando você está na highway, na estrada, você não tem esse mesmo processo. Por outro lado, normalmente na cidade você anda mais devagar, enquanto que na estrada você consegue correr mais. E aí uma coisa vai influenciando na outra aí para o consumo de combustível. Mas pode ser que sejam duas variáveis que não faz muito sentido. Então, pegando esse conjunto de dados, que é um conjunto de dados simples, a gente tem que ter esses cuidados. Uma coisa que nos ajuda nessa análise é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou criar uma célula nova e vou trazer ali da nossa biblioteca Seaborn, que foi carregada lá no início, um gráfico chamado heatmap. Heatmap significa mapa de calor. Então é um gráfico que ele é legal para você analisar tabelas desse jeito aqui de forma visual, porque pode ser que só olhando, aqui é uma tabela pequena, de repente dá para analisar rapidamente, mas com o heatmap vocês vão ver a capacidade informacional que é gerada com um gráfico. Então, eu vou primeiro jogar um heatmap simples aqui, e aí ele está com uma porrada de cores aqui, mas entendam o que ele vai significar. Ó. Aqui do lado eu tenho a escala de valores relacionados às cores. Então, ele está dizendo o seguinte: quanto mais clarinho, maior é a proximidade da correlação positiva perfeita aqui, que é o 1. Quanto mais escuro, mais perto ele está chegando aqui do menos 75. Então, o que a gente procuraria aqui? Os extremos, ou as cores muito claras ou as cores muito escuras. Então, por exemplo, vocês lembram que ali na diagonal nós tínhamos a correlação perfeita positiva aqui. Vejam que a cor mais clara de todas é essa. Deixa eu dar uma olhadinha se está vendo o meu mouse, ó, mas pensem aí na diagonal principal. Está vindo aqui porque realmente a maioria deles são correlações perto de 1. O que está muito perto disso aqui também vão ser correlações nesse sentido aqui. E aí você vai ter, por exemplo, aqui ó, o display com os cilindros que eu comentei com você. No escuro você vai ter o extremo oposto aqui. Você vai ter, por exemplo, ao menos 75. E aí você vai ter, por exemplo, o display aqui, né, com o consumo na estrada e o display com o consumo na cidade. Então esses caras são caras legais para a gente analisar, o que confirma aquela visão que a gente teve aqui em cima, né? Que a gente tem uma correlação, é uma correlação negativa, mas é uma correlação relevante, está acima de 0,70, né? Então, com isso aqui a gente tem uma análise visual legal. Você pode brincar aqui com esse gráfico, trazendo, por exemplo, cores aqui que estão muito misturadas, porque ele traz por padrão um determinado critério. Então, você pode fazer aqui, ó, CMAP igual eu vou trazer aqui, por exemplo, heads. Depois consulta a ajuda desse gráfico que você vai ver outras formas aqui de você trabalhar com o CMAP, que é você ter mapas de cores padronizadas, que ajudam a você ter uma análise de escala melhor do que essa mistura que está aqui. Para mim, eu estou olhando aqui, eu estou entendendo, mas pode gerar uma necessidade mais de análise. Então, quando você olha com uma escala de cor, pode ficar mais simples. Então, é o que o Redis vai te ajudar. Ele vai transformar tudo isso aqui em escala de vermelhos. Então, vamos jogar aqui, ó. Pronto. Agora, o que é que ele está dizendo aqui?
ele continua com a mesma lógica, mas ele está mostrando o seguinte, ó, quanto mais próximo do vermelho taxadão aqui, você vai estar próximo da correlação perfeita positiva. Quanto mais próximo dessa cor aqui, que é um rosado quase branco, você vai estar perto da correlação negativa, lá extrema de menos 0,75, né? Então, ele confirma aquela mesma informação, mas dá para você ter uma noção melhor por conta disso. Aí você meio que assim, olhando o mapa de cara, descarta o que está no meio do caminho, que é esse rosa mais escuro, e foca no que está mais próximo desse vermelho taxadão quase vinho ou do rosa mais clarinho. Você pode ainda brincar com o seguinte, como nós sabemos que uma correlação ele tem uma normalização ali dos dados, tem que ser no máximo 1 e no mínimo menos 1, você pode fazer isso aqui, ó. Vmin igual a menos 1 e Vmax igual a 1. Isso significa que ele vai alterar essa escala aqui, vai fazer com que as cores fiquem mais próximas, não dos valores observados, mas da lógica das correlações. Então vamos jogar aqui. Pronto, agora ele ficou um pouco mais interessante de visualizar. Continua sendo a lógica de quanto mais escuro aqui o vermelho, mais próximo de uma correlação positiva. Quanto mais clarinho ali perto do rosa bem claro, um salmãozinho ali, você vai ter a correlação perfeita negativa. E aí a gente confirma aquela análise numérica que a gente fez ali. Se você já tivesse começado com isso aqui, você de cara, visualmente, agora com essa explicação, conseguiria fazer essa interpretação. E se você tem um conjunto maior de variáveis, fica mais fácil ainda você ver visualmente do que você ir tentar ler número a número. Imagina que eu tenho aqui 30 variáveis para um lado e 30 aqui para o outro, né, já que ele vai fazer uma matriz perfeitinha, então você teria uma capacidade de análise numérica pior do que essa análise aqui. Então, isso é uma análise bem simples. A gente viu lá no outro vídeo mais detalhes sobre a correlação, mas com essas duas análises aqui, que é a matriz de correlação e o mapa de calor, você consegue pensar sobre as correlações. O próximo passo seria ter cuidado com isso que eu acabei de falar no iniciozinho, que é consultar um especialista para entender se essas correlações fazem sentido, ou você mesmo já deveria ter algum conhecimento daquela área que você está estudando. E aí, a partir disso, você vai detalhando a sua análise. Aqui, o que, que a gente vai fazer? Ó? Vamos dar uma olhada na correlação, já que a gente viu que esses caras aqui ó, são os que fazem o maior interesse no nosso caso, porque não são variáveis que têm um grau de dependência, mas sim pode indicar uma causalidade aqui. Então, vamos descer um pouquinho aqui. Ó. Vou fazer a correlação entre o consumo e o tamanho do motor. A gente viu que deu esse 0,76 aqui, quase 77 arredondando. Então tem uma correlação, é um número relevante aqui para a gente tentar entender. Vamos fazer um gráfico aqui, que é o gráfico de dispersão, que é uma análise estatística gráfica, para a gente tentar ver essa correlação gráfica entre essas duas variáveis. E aqui, ó, ele mostra, a partir dos valores do nosso conjunto de dados, que realmente, à medida que você vai aumentando o tamanho do motor, você vai tendo uma piora aqui, né? Ou seja, uma quantidade menor de milhas por galão que vai sendo feita. Entendendo que milhas por galão aqui é quanto mais milhas melhor, né? Então eu teria esses pontos extremos aqui os melhores, né? Mas a gente tem aqui essa tendência geral. É claro que tem algumas coisas aqui que ficam um pouco estranhas, mas que no geral a gente tem essa tendência aqui, ó, se você tentar imaginar que eu tenho uma reta aqui, essa reta está caindo e ela faz sentido a partir desse número da correlação. Então a gente viu que existe sim uma correlação entre essas variáveis e a gente poderia, a partir da identificação dessa correlação, com a validação da área de negócio adequada, você seguir para tentar desenhar um modelo matemático, estatístico, para tentar prever valores a partir dessas relações. Eu venho sempre reforçando desde o início do vídeo, né, que correlação não é causalidade, que esse conjunto de dados é um conjunto muito pequeno, mas essa lógica, com certeza, você adaptando e acrescentando esses ajustes que eu tenho feito, esses alertas, você vai conseguir gerar modelos interessantes aí que com as devidas adaptações podem ser utilizados na sua empresa, na sua pesquisa, nos seus estudos. Então aqui eu comentei um pouquinho sobre a questão do cálculo, sobre a questão das correlações, falo sobre esse valor aqui
da correlação. E aí, a partir disso, a gente vai para o finalzinho agora então do nosso vídeo, que é o que foi foco lá do nosso 12º vídeo da playlist de estatística básica, que mais uma vez a gente reforça que foi o que deu origem a isso aqui, para a gente criar um modelo de regressão linear, que é um modelo estatístico, e que a gente tem ferramentas de aprendizado de máquina no Python que conseguem fazer isso para a gente de uma forma bem interessante, bem simplificada. Então eu vou importar aqui a biblioteca scikit-learn, de dentro da biblioteca scikit-learn, uma classe de funções chamada linear regression, que permite criar modelos de regressão linear, de aprendizado de máquina baseado na regressão linear. O que a gente faz é importar, cria um objeto, que esse objeto vai ser a base da minha classe de regressão linear, para em cima dele eu treinar o meu modelo. Então vou jogar aqui, a execução é muito simples. Depois disso, o que é que eu vou precisar fazer? Nós temos ali o nosso conjunto de dados, que é um data frame do Pandas, mas para você trabalhar com a biblioteca scikit-learn, você precisa de que esses dados estejam como array do NumPy, né? O array do NumPy é um tipo de estrutura de dados que o NumPy tem, e o NumPy é uma biblioteca de análise matemática dentro do Python, mas ele tem essa estrutura de dados para você trabalhar com vetores e matrizes. E o uso desse tipo de estrutura de dados que simplifica e que potencializa o trabalho com modelos de regressão linear. Por mais que não só de regressão linear, mas de aprendizado de máquina. Por mais que a regressão linear seja um dos modelos mais básicos e com uma série de problemas e de pressupostos que podem não ser verdadeiros no dia a dia, mas ele é um modelo que ele é simples e que, se você tem ali um grau de independência entre as variáveis, se você tem dados ali que você analisou de maneira adequada, que você teve os cuidados que eu vinha mencionando nas etapas anteriores, ele sim pode ter uma capacidade de geração de um modelo explicativo bem interessante. E aí você precisa, para rodar com o scikit-learn, que seus dados estejam dentro desse formato aqui, que é o NumPy Array. O que você faz com essa variável? Basicamente, você passa dentro dela um tipo de dados comum do Python, que normalmente precisa ser uma lista, ou um data frame, né, uma série de um data frame do Pandas, você consegue transformar em dados do NumPy Array. Então você vai fazer isso aqui. Tem um trecho bem grande do vídeo em que eu explico o que está sendo feito aqui, mas de forma bem simples. Estou simplesmente pegando as minhas colunas display, minha coluna highway e transformando em arrays. Então vou fazer aqui. E agora eu tenho essas duas variáveis que são o x, é a minha variável que eu vou tentar achar a explicação a partir desse x, e a minha variável y, que é a minha variável alvo, ou seja, o que eu quero descobrir, o que eu quero inferir, o que eu quero prever. Eu quero prever o consumo, então por isso que eu joguei o meu consumo aqui como sendo o meu y. Foi essa lógica que eu utilizei aqui. A partir desse momento, nós utilizamos uma outra funcionalidade da biblioteca scikit-learn, que permite separar os meus conjuntos de dados aqui, tanto x quanto y, em subconjuntos, para que eu possa fazer o treino do modelo de aprendizado de máquina e depois testar esse modelo com dados que o computador, que o algoritmo ainda não conhece. Então, basicamente, o que está sendo feito é isso aqui. Ó. Eu pego xtrain, xtest, ytrain, ytest. Então, eu estou pegando o meu x e o meu y e cada um deles dividindo em dois pedaços aqui. É isso que essa funçãozinha chamada trainTestSplit vai fazer. Eu passo as variáveis que eu quero fazer esse split, que o split é a divisão, né? E eu digo aqui qual o tamanho do meu conjunto de teste. Então, o meu conjunto de teste ele vai ser 20%. Então, se eu tenho ali 234 observações, o que ele vai fazer aqui é, para o x, separar 80% para o treino, 20% para o teste. Para o y, a mesma coisa. 80% para o treino, 80% para o teste. E aí, esse númerozinho aqui, que é o random state, ele poderia ser ignorado. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente para que você, na hora que você reproduz aí no seu computador, a divisão que vai ser feita, a gente usando o mesmo conjunto de dados, vai ser exatamente a mesma, então a gente vai ter os resultados aqui, a princípio vão ser iguais. Mas na prática você poderia ignorar isso aqui. O que o random state faz é permitir a
reprodutibilidade, né, de um experimento. Então vamos fazer isso. A gente tem aqui o nosso conjunto dividido e eu posso fazer, por exemplo, aqui, ó, xtrain.shape. Eu vou ver o tamanho que ficou o meu conjunto de dados aqui, ó. Ele ficou com 187 observações. Se eu fizer xtest.shape, ele vai mostrar, eu fiquei com 47 observações. Então ele pegou o 234 e dividiu de forma aleatória dessa forma aqui. Então foi para isso que ele fez. A mesma coisa ele vai te dar aqui para o y-test, ó, que vai ser 40. Ops. Ah, o y tá minúsculo. Y-test, veja aqui, ó, também 47, e o y-train 187. Então os conjuntos estão divididos de forma igual, porque ele está pegando as nossas observações, e isso aqui ele vai fazer com que o seguinte, a linha 1 do conjunto X é equivalente à linha 1 do conjunto Y. Então ele vai realmente buscar a igualdade ali para que ele consiga treinar o nosso modelo. Agora o que a gente vai fazer aqui embaixo é treinar. E o treinar é bem simples. Eu criei um modelo lá em cima, preparei os meus dados aqui no meio e agora eu pego e digo o seguinte, ó, LM, que é o meu modelo de regressão linear, ponto fit. O fit é o que faz treinar, ele faz aquele conjunto de dados, desculpa, aquele modelo se adaptar àquele conjunto de dados que eu estou passando para treinamento. Então eu preciso passar um X e um Y, e aí o computador vai fazer aqui internamente os cálculos de um modelo de regressão linear para preparar o meu modelo aqui, para que eu possa utilizá-lo para análise e predição. Então vamos lá, lm.fit, treinou aqui, ele basicamente só dá aqui as informações dos parâmetros que foram utilizados, mas o meu modelo já está pronto. Agora a gente vai recuperar a partir desse modelo, que o scikit-learn guarda diversas informações dentro dele, a gente vai gerar o que a gente chama dos coeficientes e do intercept, que são os dados da inclinação e da interseção da reta, e vocês vão entender o que isso significa quando a gente vê isso graficamente. Ó, vou recuperar esses dados e vou gerar um gráfico em que eu vou jogar o meu conjunto de dados de teste e jogar em cima dele a reta de ajustamento da regressão linear. E aí vamos ver o que acontece aqui com o meu conjunto de dados. Pronto, aqui. Vejam o que ele fez agora. Ele pegou lá o conjunto de teste, jogou as observações aqui. E aí, dentro dessas observações, ele fez isso aqui, ó, calculou uma reta de ajustamento, que essa reta é basicamente usando aqui qual a inclinação de uma reta, ou seja, se ela está descendo, se ela está subindo, se ela está reta aqui, qual o grau de inclinação, e aqui em que ponto essa reta faz a interseção com o eixo aqui. Então ele vai dizer, ele vai fazer essa interseção nesse ponto aqui, mais ou menos. Então isso aqui é utilizado para fazer o cálculo dessa reta. E aí a gente utiliza no nosso gráfico aqui, eu expliquei o detalhe disso também no vídeo anterior, mas basicamente eu estou fazendo um gráfico de correlação, de dispersão, que é o mesmo que eu já exibi lá em cima, com os dados do meu conjunto de teste e jogando dentro desse mesmo gráfico um outro gráfico que é uma reta, que é o plot. E aí para esse plot eu jogo o quê? Eu pego o meu conjunto x-teste e junto com o meu conjunto x-teste eu faço o uso da inclinação e da interseção para calcular em que coordenadas do meu gráfico vão aparecer cada ponto para depois serem unidos e formarem essa reta. Isso aqui é um modelo de regressão linear pronto com a sua reta de ajustamento. Isso significa, basicamente, a interpretação que você olharia o seguinte, se eu tiver aqui um carro com essa capacidade de motor, eu vou prever que eu tenho mais ou menos aqui nesse local o meu consumo de combustível. E à medida que isso aqui vai aumentando, ou seja, a capacidade do motor foi aumentando, eu cheguei aqui no meio, eu vou chegando aqui a redução da minha eficiência de consumo, ou seja, eu vou fazendo menos milhas por hora e extrapolando eu vou chegar aqui para esse lado. Isso aqui serve para você fazer os cálculos, primeiro serve para visualização, mas serve para você calcular valores preditos desconhecidos de um Y à medida que você conhece, por exemplo, o tamanho da capacidade de um motor. E aí a gente pode utilizar isso para fazer a previsão, que é o que a gente vai ver aqui. Ó. Vou criar uma variável chamada ypred
vou chamar o meu modelo que já está treinado, eu só posso fazer isso depois que eu tiver feito o LM Fit. Se eu tentar fazer aquilo sem o LM Fit, o meu modelo não está treinado, então isso não vai funcionar. Eu primeiro treino o meu modelo usando o LM Fit, depois eu faço previsões com o meu modelo usando o Predict. E aí, o que é que eu vou passar como predict? Eu vou passar o meu x-teste, ou seja, aquele meu conjunto de dados que eu separei, que não foram utilizados no treino, vão ser usados aqui para eu testar, para eu ver como foi a capacidade de observação do meu modelo. Ó. Então, eu vou aqui. Ele vai me dizer aqui o seguinte, ó. Para as primeiras 5 observações, eu poderia tirar isso aqui, ele vai mostrar o modelo completo, mas o que eu estou mostrando aqui são as primeiras 5 previsões. Ele está dizendo que para as primeiras observações do x-teste, se você quiser ver o que é que tem dentro do x-teste aqui nas primeiras observações, basta fazer isso aqui, ó. Opa, não é teste, né? Já não é teste. Pronto. Então ele está dizendo o seguinte, ó, eu tenho um veículo com 4.2 do tamanho do display, ele vai consumir 20. Com 2.2 ele vai ter aqui, vai fazer 27 milhas. Com 2.4 ele vai fazer 18 milhas e com 5.3 ele vai fazer 16 milhas. Essa é a interpretação da predição. Como é um modelo de regressão, a saída dele sempre é algo nesse sentido aqui, é um valor contínuo da sua variável de alvo. Então, o meu y vão ser esses valores para cada um dos meus valores aqui. Depois que eu tiver isso, que eu avalio, o modelo está ok, você pode agora substituir essa mesma função predict, ó, eu posso vir aqui e colocar um valor qualquer, sei lá, x conhecido. Eu posso botar que o X conhecido, vamos dizer que eu tenho um motor ali cujo tamanho é o NP Array de 3.0. Tem que ter cuidado só com essa questão aqui do tipo de dado, né? E aqui, ao invés de armazenar no Y, eu vou deixar aqui por fora mesmo. Ó. Vou jogar aqui só para a gente usar, só fazer a predição simular. Ops. Ah, ele precisa fazer o reshape aqui. Shape. Zoom. Pronto. Então aqui, ó, eu disse basicamente que com o motor de 3.0 eu vou ter aqui um consumo, ou seja, de 25 milhas por galão de combustível. Então a partir daqui você já tem um modelo prontinho aqui. Tem algumas coisas adicionais que aí, como eu prometi, se a gente tiver ali o batimento da nossa meta, do vídeo lá de estatística básica, a gente vai criar uma sequência de vídeos sobre aprendizado de máquina. Então fica aí o convite mais uma vez para continuarem acompanhando, para compartilhar o conteúdo da playlist, porque a gente batendo eu vou fazer uma outra playlist, um conjunto de dados para discutir aprendizado de máquina, porque aqui, ok, eu cheguei no modelo, mas como eu sei que esse modelo é bom ou ruim? Então, lá na playlist de aprendizado de máquina, eu vou ensinar você a preparar os dados, fazer seleção de atributos, usar técnicas para selecionar atributos quando você tiver um conjunto de dados muito grande, técnicas que vão além dessas que a gente está aprendendo aqui, você fazer a avaliação da qualidade de modelo, calcular métricas como eficácia, eficiência, precisão, recall, revocação, F1 score e diversas outras métricas que a gente tem que nos ajudam a gente testar a qualidade do nosso modelo, comparar modelos entre si, usar outras técnicas de separação dos dados além dessa, essa que já é uma técnica muito relevante, muito importante para a gente trabalhar, mas existem outras técnicas de separação dos dados e de uso de pedaços diferentes dos dados para você chegar em modelos adequados. Existem técnicas para você escolher parâmetros, dependendo do tipo de modelo, você tem parâmetros diferentes que a gente vai ver nessa outra playlist de aprendizado de máquina. Mas chegando aqui no final, focando na nossa estatística básica mesmo, uma medida que é muito utilizada para você avaliar um modelo de regressão linear é o R2, que é o coeficiente de determinação. Tem um vídeo que eu explico um pouco sobre isso aqui, é no mesmo vídeo que eu falo sobre correlação e regressão linear. Mas basicamente nós já temos aqui pronto também dentro do scikit-learn,
esse cálculo aqui. Quando a gente gerou o modelo ali e fez o treinamento, ele dá para a gente aqui um atributo chamado score, ou um método que eu posso trazer aqui para calcular o meu score do meu modelo. Então eu vou calcular aqui, vou chamar ele de R2 e vou apresentar qual é o resultado dele na tela. Então nós temos aqui o R2 desse modelo é um R2 de 0,72, né, ou 0,73, se a gente arredondar. E aí você tem, assim, é um R2 que ele é relevante. É claro que é um modelo simples, tem poucos dados, né? Mas um R2 acima de 0,70 seria um R2 interessante, mas ele quanto mais próximo de 1, melhor. Essa é a lógica de análise desse R2 aqui. E aí eu explico o que tem por trás do cálculo na nossa playlist de estatística básica, mas a gente chegou então, com essa análise aqui, fizemos a preparação do nosso ambiente, a interpretação do nosso conjunto de dados, uma parte de análise exploratória, medidas estatísticas básicas feitas de forma bem simples, tanto com describe como com as funções e métodos prontos ali, o min, sum, median, e fomos descendo, fazendo a análise gráfica, depois disso, a análise das relações ali entre as variáveis, com a matriz de correlação, com o nosso mapa de calor, a criação, treinamento de um modelo que tem essa análise visual interessante, mas que além da análise visual permite você fazer predições, e aí uma primeira métrica de qualidade do modelo, apesar de, como eu falei, existem diversas outras métricas que a gente vai abordar, esperando, eu tenho certeza que a gente vai cumprir lá a meta de 1.000 visualizações do curso de abertura da playlist de estatística básica, então em breve a gente deve aí fazer os nossos vídeos dessa nova playlist. E aí, para finalizar, o que, que eu vou deixar de exercício? Para essas duas últimas etapas aqui, ou principalmente para essa última do módulo 3, criem um modelo de regressão linear, ou seja, um modelo similar a esse que a gente fez, usando a quantidade de cilindros e consumos de combustível. E aí, em cima disso, façam a mesma previsão. Ó, façam a previsão para o x-teste, fazendo aquela divisão ali do train test split, vejam a predição e comparem a predição do que a gente chegou aqui com o que você chega com essas outras variáveis que eu estou passando. Além disso, façam a análise, por exemplo, determinando um valor conhecido de X, qual seria lá a previsão que você teria de consumo usando esse novo modelo que você vai criar. Então isso fica como um exercício final desse nosso vídeo de hoje. Como eu prometi, aqui também eu deixo nessa última sessão diversas referências. Essa referência é uma referência muito boa, que é um livro chamado Mãos à Obra Aprendizado de Máquina, desse autor aqui, que é o Aurélien Geron, e que ele tem um detalhe só para vocês observarem, né? Existe uma versão desse livro que é uma versão impressa que está vendida em português aqui no Brasil, que ele está usando aqui para o TensorFlow, que é a última parte, aprendizado de máquina, não impacta isso que a gente estudou até agora. Tudo que a gente estudou até agora, você reproduz perfeitamente com esse livro. Mas quando você chega no TensorFlow, o livro de capa vermelha e branca que está sendo vendido, ele está usando a versão 1.0 do TensorFlow, então está desatualizado. Vale a pena comprar, Jânio, mesmo assim? Vale. Esse de 2019 vale se você não quiser, não tiver muito focado nessa parte do TensorFlow, porque mais da metade do livro, 60, 70% do livro, tá nessa primeira parte e ensina muita coisa muito boa para você aprender, inclusive do que a gente vai tratar no nosso curso de aprendizado de máquina. No TensorFlow aí não, aí realmente você precisa da versão atual. Eu não vi ainda essa versão em português, eu posso estar desatualizado. Faz uma conferência ali dos principais sites de venda de livros que você pode encontrar versões mais atuais. Aqui a gente tem a referência do ggplot, que é de onde veio esse MPEG aqui, ó. Se você abrir, você vai ver aqui as informações sobre esse conjunto de dados que a gente analisou. Nós temos aqui o Python para análise de dados, que ele ensina muita coisa dessa análise gráfica e da análise de carga de dados, e o Estatística Básica do Toledo, que foi a base de toda essa nossa playlist. Além disso, aqui embaixo nós temos links aqui para a nossa playlist de Estatística Básica, que eu venho falando no vídeo inteiro, e para os repositórios aqui, onde a gente ensina
como conteúdo complementar, tanto a parte de estatística quanto o nosso conteúdo sobre é, é, o aprendizado de máquina. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente finaliza por aqui, mas em breve a gente se vê aí na hora que tiver cumprida a meta de visualizações do vídeo inicial de estatística básica. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje, desse aulão aí realmente de aplicação prática daquilo que nós aprendemos na playlist de estatística básica. Mais uma vez, fica a dica, se você viu o aulão, com certeza você já consegue aplicar aquilo que eu ensinei, mas é muito interessante que você faça o estudo também dos 12 vídeos ali da nossa playlist para você entender o que está por trás das câmeras em cada uma dessas etapas, conseguir realmente criticar os resultados, analisar em situações reais, se der algum problema naquilo que a gente apresentou hoje, como você trata, como você interpreta, se está dando ou não um problema, como você utilizar essas análises na prática e aprofundá-las, né? Então, com certeza, fica aqui a nossa dica de estudo da playlist de estatística básica e o reforço da promessa que eu fiz lá na abertura. Se a gente conseguir chegar no vídeo inicial, que pouca coisa que a gente falta para a meta, né? A gente está com quase 700 visualizações. Se a gente chegar em 1000 visualizações nesse vídeo inicial, vamos criar aqui no canal uma nova playlist sobre aprendizado de máquina, né? Como a gente faz a ponte desse ponto que chegamos aqui com as outras playlists para análise de dados, para fundamentos de Python, essa playlist de estatística básica, como a gente faz a ponte dela para chegar no aprendizado de máquina, estudando diversos algoritmos utilizados aí amplamente no mercado e na academia para realizar ações e projetos de análise de dados com o poder do aprendizado de máquina, o poder da linguagem Python, o poder da computação que cada vez mais cresce. Então fica aqui mais uma vez o nosso convite, o nosso desafio. Nos ajudem a chegar nessa meta que como prêmio aí para a nossa comunidade Python, vamos criar essa playlist aí para estudar algoritmos como KNN, K-means, árvores de decisões, florestas aleatórias e outras técnicas associadas, como seleção de atributos, treinamento de modelos, avaliação da qualidade desses modelos, dicas para a implementação em si dos modelos de aprendizado de máquina. Então, fica o convite. Aproveitem, se chegaram aqui e não estão inscritos, façam a inscrição no canal, aproveitem os cards que vão aparecer agora. Vai aparecer agora tanto o card quanto o vídeo aí da nossa campanha aí da meta da playlist de estatística básica, como o ingresso para que entremos na nossa playlist de aprendizado de máquina, machine learning na veia aí com Python. Um abraço e até a próxima.